Bem-vindos a mais um episódio do The True Estate, podcast que vai trazer os bastidores e as verdades do mercado imobiliário para você. Mas antes de eu chamar o meu convidado, gostaria de pedir que você ative as notificações, compartilhe esse episódio e siga nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O meu convidado de hoje é um profissional que eu admiro muito há bastante tempo. Ele também é ex-Cyrela, assim como eu. Inclusive, ele foi o diretor mais jovem da empresa. Hoje, ele é sócio da Trinca Real Estate, junto com Joel J, Flávio Augusto e Caio Carneiro. Ele é o escritor do livro O Longo Prazo Sempre Vende, host do podcast Qual é a Chave? E é um profissional que tem mais de 3 bilhões em vendas. Seja muito bem-vindo, César Reich. Muito obrigado, Manu. Muito bem, um prazer estar aqui com você hoje. The True Estate, gostei do nome, parabéns pela iniciativa. Vamos trazer um pouco mais de verdade para esse mercado, acho que o mercado está precisando da gente. Vamos lá, um prazer. Querido, seja bem-vindo. Eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que tu também foi filho da Cyrela, assim como eu, e tu saiu de uma cidade do interior e tu construiu hoje uma das marcas pessoais mais fortes do mercado imobiliário brasileiro. Eu te admiro muito como profissional e eu queria que tu contasse um pouquinho dessa trajetória. Legal. Bom, primeiro, Manu, eu sou vendedor de paixão, sou corretor de imóveis, essa é a minha profissão que eu amo muito. Sou filho da Adriana, irmão da Marília, tio do Arthur, da Lara e pai do César e esposo da Rafaela. Então, esse é um pouco do César, pessoa física. Eu sempre fui um menino muito questionador, assim, sabe? Sempre fui, na época da escola, eu sempre puxava a galera. Joguei bola a minha vida inteira até meus 11 anos. Então eu sempre fui assim vamos dizer, da bagunça, sabe? Da bagunça boa, vamos dizer assim. Um líder. Eu sempre tive essa pegada de líder, sempre tive mesmo. A galera puxava, dava trabalho na escola, o pessoal vinha junto comigo. Então eu comandava as rodinhas, eu sempre gostava de movimentos. Essa é a palavra, eu sempre gostava de movimentos. Adorava movimentos, então... eu perdi um pai muito cedo, perdi um pai com 6 anos de idade, de uma forma que para mim foi muito dura, para minha família também foi muito dura. Mas hoje eu entendo o porquê de tudo isso. Depois, meu avô supriu até meus 12 anos. E minha mãe, na responsabilidade de fazer o papel de pai e mãe, tanto que sou eu e minha irmã, Marília. Então a gente é do interior de São Paulo, Rio Claro, uma cidade chamada Rio Claro, que fica a 200 quilômetros aqui de São Paulo aproximadamente. E eu sou uma pessoa que eu aprendi na vida a correr atrás das minhas vitórias, entendeu? Eu entrei no mercado imobiliário que não foi por paixão, acho que talvez ninguém é por paixão, né, mano, no mercado imobiliário. Eu acho que eu entrei vamos dizer, por ser corretor, que foi a única porta que me abriu aqui em São Paulo, para vir para a capital com 20 anos. Dei o meu all-in, vim para cá, arrisquei minha vida e fui fazendo a minha carreira ao longo dessa jornada. E tu foi o diretor mais novo da Cyrela? Fui gerente mais novo da história da Cyrela e o diretor mais novo. Eu acho que até hoje não teve ninguém, nem de gerente nem de diretor. Eu fui gerente aos 23, diretor aos 27. A Cyrela é uma bela escola, uma empresa que tem... Ela tem propósito, né? Tem. E muitas das pessoas que eu entrevistei aqui vieram de lá. Eu acho que para mim, foi minha única experiência e depois disso eu fui ser autônoma. Então, um caminho totalmente diferente. E aí, quando tu fala a respeito de, eu entrei no mercado imobiliário porque foi uma porta que se abriu, foi uma oportunidade que eu tive. A maioria das pessoas acaba entrando assim. Uhum. Mas as que perduram são pessoas que se apaixonam pelo processo. Sem sombra de dúvida. Me apaixonei logo cedo. E não só pelo retorno financeiro, porque eu acho que o mercado imobiliário, sim, ele muda a tua vida, se tu tem êxito, e aí a gente vai agora falar também um pouquinho sobre o como, né, ter êxito, por que algumas pessoas têm e outras não, mas ele é um preço caro na tua vida pessoal, porque tu tem que estar muito disponível. Então, ele realmente não é para todo mundo. Eu brinco que é para os fortes. E eu queria te perguntar se, ao longo dessa jornada, teve algum momento que tu pensou em desistir? Vários.
não tenho nenhum problema em falar em relação a isso. Eu tive vários momentos. E até não muito tempo atrás, eu tive um desafio grande de sair de São Paulo, quando eu saí da Cirela, para ir morar em Gramado. Morei 2 anos em Gramado. E bem no começo, assim, eu acho que no segundo ou terceiro mês que eu estava em Gramado, basicamente, eu estava voltando para casa. Eu chamo isso Ladeira da Reflexão. Inclusive, isso está no meu livro. Isso é um capítulo do meu livro. A Ladeira da Reflexão. E eu estava voltando no meu condomínio, uma ladeira assim, e eu parei meu carro e eu comecei a chorar. E olha só, isso recentemente, porque 2 anos atrás, basicamente, comecei a chorar. Eu falei, cara, errei. Errei porque eu estava tão bem na Cirela, eu estava no meu auge da Cirela. Eu estou te contando isso para trazer todo o contexto, tá? Do que eu pensei em desistir. Eu falei, cara, errei, por que eu fui fazer isso? Porque estava difícil as coisas, e estava num ambiente novo, minha esposa também tinha ido comigo, cidade nova, tudo novo, não é? E só que naquele momento eu parei e falei, cara, peraí, deixa eu pensar aqui, deixa eu raciocinar. Então, eu comecei a falar comigo mesmo, eu tenho essa mania. Então, calma, César, calma, beleza, respirou, passou. Sempre quando tem um momento difícil, eu gosto de me imaginar se eu fosse a pessoa de fora olhando aquela cena, o que eu faria. Boa. Porque eu falo que eu sou meu próprio coach, meu próprio treinador. Então eu falo, calma, parou, respira, tudo certo, vamos lá, vamos pensar de forma racional. E aí eu pensei o seguinte, o que mudou do César dos últimos 10 anos? O que mudou? Mudou várias coisas. Então, saí do interior, arrisquei minha vida para São Paulo, não tinha nada, não tinha amigo, não tinha dinheiro, não tinha conhecimento do mercado. Depois entrei na Max House, fui um baita corretor, fui um baita gerente, conheci a Cirela, entrei na Cirela. Foi assim, fazer uma retrospectiva. Aí eu falei, o que não mudou? Eu fiz assim, o que não mudou, ou o que tem em comum de todos esses momentos que eu passei? E ali eu separei minha vida em 5 fases. Eu falei, cara, vou separar em 5 fases. A primeira fase foi quando eu saí do interior para vir para São Paulo, chamamos de fase 1. A fase 2 foi quando eu assumi minha primeira gerência, depois de 10 meses aqui, 10 meses de empresa, de mercado, de cidade. Minha fase 3 foi quando eu fui para a Cirela. Minha fase 4, quando eu fui para a Cirela. Minha fase 4, quando eu virei diretor de vendas da Cirela, e minha fase 5 quando eu fui para o Kempinski. Eu falei, o que não mudou nessas 5 fases? Aí eu encontrei uma coisa em comum, que mesmo 10 anos depois, nas 5 fases eu falei, cara, errei. Em todas? Em todas. Por quê? Porque no começo você vai encontrando desafios das coisas. E aí o teu corpo ele entra numa defensiva, de falar, cara, peraí, eu preciso, que é o estado de sobrevivência. Você está passando por um processo de aprendizado e você começa a ver que aquilo é desconfortável e o que o teu corpo te diz, que a tua mente diz. Fala assim, cara, sai porque você está em perigo. Todas as vezes. Só que todas as vezes eu refleti sobre a mesma coisa e falei, eu pedi para estar aqui. Eu escolhi estar aqui. E não existe plano B para mim. E quando eu matei a dúvida, eu fiz dar certo. E naquele momento, naquela ladeira, dentro do carro, eu falei, é a mesma situação agora. Eu escolhi estar aqui. Eu falei que eu queria estar aqui. E eu vou fazer dar certo. E eu fiz dar certo. E eu entendi que todas as vezes que eu encontrava um desafio, isso é do ser humano, é comum. Você pensa, cara, o que eu fiz de errado? Principalmente quando você vai galgando já novos desafios, você vai subindo novos degraus da sua vida, porque você olha para baixo e fala, caraca, se eu cair está muito mais alto. A régua sobe. A régua sobe, aí você cobra cada vez mais. Sim. E eu agora estou vivendo na minha fase 6, que é da Trinca Real Estate. Eu vou até a fase 7, vou até a fase 8, eu tenho certeza que todas as fases eu falo assim, caraca, por que eu fiz? Porque eu sou uma pessoa que eu estou disposto a arriscar até o final da minha vida. Porque eu sei que eu não quero chegar em nenhum momento e falar assim, cara, deveria ter feito. Eu quero continuar arriscando, eu quero continuar descobrindo novas versões de Césars. E eu sei que eu vou chegar e falar assim, caraca, por quê? Incrível. Mas eu vou matar a dúvida e vou seguir em frente. A dúvida do mercado imobiliário, eu acho que ela se dá porque a gente tem muitas frustrações, a gente lida com nãos constantes, então nem todo mundo tem essa capacidade de superação. E aí, te ouvindo falar um pouco de quem era o César criança, como tu lida com as coisas, eu percebo que é muito da minha forma, eu sempre fui uma criança questionadora, inquieta. A que levava os amigos para fazer um negócio novo.
Então, talvez essa seja uma característica, e conversando com outros profissionais, que seja inerente às pessoas que não desistem. Né? E aí a gente fala também sobre os esportes, que depois eu quero entrar nisso contigo. E eu tenho uma frase que é digamos, a frase da minha vida, e que quando eu vi o teu livro, eu me identifiquei, porque ela... Já leu ele? Não li. Não? Tem que ler, Mas vou ler. Leia. Tá, eu vou ler. Leia. Eu ainda não li, mas a minha frase é: ninguém vence quem nunca desiste. Não. Que é absolutamente a mesma coisa do que tu fala. O longo prazo sempre vence. O longo prazo sempre vence. Me conta um pouquinho. Tu realmente acredita que o longo prazo sempre vence? E essa é a tua frase? Porque a minha frase é essa que eu te falei. É a tua frase, tu leva ela nos momentos difíceis, tu pensa nela? Isso, na verdade, não é uma frase, isso é uma filosofia de vida. Assim como, voltando aqui para a dúvida é o único pecado imperdoável do campeão. Então, quando você tem dúvida, ele mata o campeão. Então, você pega, quando a pessoa tem um campeão, ele tá lá, ele tem o sangue do campeão, mas ele tá com dúvida, ele morre. Igual um atleta. Se o atleta entrar com dúvida no jogo, ele perde, ele pode ser o campeão. Então, longo prazo sempre vence, é uma filosofia de vida. E olha só que engraçado isso. Um dia eu acordei com essa frase na minha cabeça. Longo prazo sempre vence, longo prazo sempre vence. Por muitas das coisas que eu passei na minha vida, eu postei essa frase. Postei assim, ó, coloquei no chat GPT. Chat, por favor, coloque um fundo preto. Assim, ó, fundo preto e letras brancas. Para sair uma arte normal e sair longo prazo. E postei. Só que essa frase deu muito bom. Todo mundo compartilhou, comentou. Falei, caraca, velho, que coisa. E aí, quando escrevi meu livro, eu não tinha ainda o nome do livro. Não sabia qual seria o nome do livro. Eu escrevi o livro sem ter o nome. Porque eu escrevi quando meu filho nasceu de dentro da maternidade. Eu escutei isso. De dentro da maternidade. E aí eu sonhei de novo com essa frase. Tanto é que a capa do meu livro é exatamente a mesma arte que eu fiz no Instagram há um tempo atrás. Fundo preto, letra branca. E aí, quando eu conheci a pessoa que foi publicar meu livro, ele falou, deixa eu ver o nome do seu livro. Eu mostrei para ele uma foto que era a foto do ChatGPT com a capa preta, o texto branco. Ele olhou e falou assim, o livro é bom, eu vou ter que lançar ele. Então eu falo assim, que o longo prazo para mim é a única forma de você conseguir chegar nos seus objetivos na sua vida. Tu vê, e essa questão do longo prazo, como é difícil hoje, se tu parar para pensar, as novas gerações, elas têm tudo tão rápido e tão fácil. E como é difícil tu ensinar hoje para um filho ou para alguém mais novo que as coisas não acontecem do dia para a noite, porque eles têm aí geração TikTok, é tudo para ontem. Tu acha que não se fazem mais pessoas obstinadas como se faziam antigamente, ou tu acha que isso está mudando? Eu acho que eu não gosto, Manu, de pensar que isso é uma verdade. Porque para mim, eu acredito muito na palavra liderança. Eu tenho certeza que meu filho não vai ser assim. Ele tem um exemplo. Eu tenho certeza que ele não vai ser assim. Pode parecer arrogância, falar prepotência, mas não é. Porque eu sei o exemplo que eu dou dentro de casa. Eu sei dos meus hábitos, eu sei do que eu falo, do que eu pratico, do que eu vivo. Então, se eu for uma pessoa que também nasci com essa pressa, sem a filosofia do longo prazo, sem ter passado pelas dores que eu passei, entender que o processo ele tem que existir, aí possivelmente possivelmente, que também não quer dizer que os pais sejam assim, que o filho vai ser, mas eu tenho certeza que o pai e a mãe, sendo um exemplo de casa, não tem como ele ser uma pessoa imediatista. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Eu vejo ele hoje porque hoje ele só gosta, a gente não tem TV em casa. Ele não assiste TV, não tem tela. Ele adora livro, porque ele me vê lendo o tempo inteiro. Ele come o que eu como. Ele come o que eu como, pô. Ele só come comida saudável. Não come nada de errado. Por quê? Porque ele olha a minha mesa, ele vê que eu só como coisa boa e ele quer comer o que eu como. Claro. Eu ando de bicicleta, ele quer andar de bicicleta. Entende? Então, tudo que eu faço, ele quer fazer. Ele tem 1 ano e meio, pô. 1 ano e meio. As pessoas falam que com criança não entende. Como não entende? Tudo que eu faço, ele quer fazer. Agora, até a roupa que eu estou usando, ele quer usar igual. Me diz uma coisa, qual foi a decisão mais difícil que tu tomou pensando nesse longo prazo? Decisão mais difícil? Olhando para a tua vida, que foi... Aí vamos até usar a frase do Flávio, né? O ponto de inflexão.
A decisão mais difícil, Manu, acho que a decisão mais difícil, acho que eu não tenho a decisão mais difícil, eu tenho a decisão de todos os dias. Acho que essa é a decisão talvez mais difícil, mais desafiadora. É a decisão de você vencer você mesmo todos os dias, o seu ego todos os dias, a sua arrogância todos os dias, os seus medos todos os dias, de você persistir todos os dias, sabe? Isso é consistente. Acho que isso é uma decisão diária. Não existe um momento que vai ser mais fácil. A disciplina, o foco. A gente decide diariamente em seguir em frente, sabe? Em olhar pra frente. E eu vi que tu faz triatlo agora? Agora comecei. Um Ironman. Comecei no triatlo. Acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Tem tudo a ver. Me conta um pouquinho, tu sempre foi uma pessoa que gostava de esportes. Eu acredito muito que o esporte é uma escola de bons profissionais, porque eu amo esporte, eu sou completamente viciada, é um lifestyle que eu tenho desde criança e eu acho que ele me ajudou muito. Justamente nisso que nós estamos falando agora, de um longo prazo, de um objetivo maior, de persistência. O que te levou agora a decidir, opa, hoje eu acordei e quero fazer um Ironman? Eu fui do esporte até meus 11 anos, joguei bola sério mesmo, assim, eu viajava, competia. Depois que meu avô faleceu, eu desandei, depois eu fiquei sedentário, super desorganizado, indisciplinado, cheguei a pesar 110 quilos, enfim. Depois minha irmã me puxou de volta para a corrida, aí eu comecei a entrar na corrida, comecei a gostar, comecei a competir também na corrida, isso há 10, 12 anos atrás, comecei a emagrecer de novo. Aí eu entrei na musculação, aí comecei a entrar nessa vida saudável, comecei a me alimentar bem, aí comecei a gostar desse estilo de vida. E aí isso se transformou de fato numa filosofia de vida saudável. Então eu posso dizer que eu aprendi a gostar do esporte desde cedo, tive uma janela ali rebelde, até no meu livro eu falo de rebelde, depois eu voltei a gostar do esporte. E quando eu comecei a correr, a corrida me fazia muito bem nessa mentalidade da paciência. E eu sempre gostei de me colocar no máximo desconforto. Porque quando a gente provoca isso, a gente se antecipa a ameaças externas. Porque a vida vai te trazer o desconforto, você querendo ou não. E aí eu lembro que na corrida, a minha tática na época era tirar o fone. Era correr sem fone, porque o fone me trazia dopamina. E eu percebi que sem o fone era muito mais difícil, mas eu me treinava muito mais, só que aquilo transbordava da minha vida normal, no dia a dia. Dava mais paciência, enfim. E aí até comecei a treinar para o triatlo naquela época, mas aí eu estava num momento de muito trabalho, de Cirela, lançamento, no começo da minha carreira, eu falei, cara, não é o momento agora. Sim. E eu vou continuar na musculação. Eu falei, um dia eu vou voltar para o triatlo, um dia eu vou. Não sei que dia vai ser esse, mas um dia eu vou fazer um Ironman. E aí, esse momento, eu estava na academia 4 meses atrás, com o Joel, que é meu sócio, e a gente levou um amigo dele que na época não conhecia, que é o Thiago Vinhal. O Thiago Vinhal foi um dos top Ironman do mundo, é um brasileiro, hoje está aposentado. Ele treinou o Joel, treinou o Caio, treina o Bernardinho, o Birman, enfim. Eu falei, cara, sempre tive vontade de fazer Ironman. Ele falou, o que te falta? Eu falei, nada, vamos fazer. Foi assim, ó, uma manhã. Porque aquilo pra mim, o que te falta? Eu falei, cara, não falta nada. Eu falei, vamos fazer. É a pergunta que vamos fazer. Aí eu gostei que ele falou o seguinte, você decidiu, agora é o seguinte, só vai me ouvir, eu falo, você obedece. Eu falei, adorei, só executo, sou um ótimo executador também. E aí eu comecei, tô nesse processo faz 3 meses, vou competir em outubro, tô adorando, falo todos os dias que foi a melhor decisão que eu tomei nesse ano. Porque ela tem tudo a ver com a minha filosofia de vida. Total. Porque todo dia eu tô no meio do treino e falo assim, cara, eu não quero terminar. Todo dia. Sei lá, 99% dos dias. Porque eu tenho quase 3 treinos no dia, basicamente. Sim. Eu falo, cara, não quero terminar, pô. Já fiz triatlo. Aí vem coisa de e-mail, cabeça, já fez, né? Aí eu falo, não quero terminar, mas eu termino. E quando eu termino, eu falo assim, o longo prazo sempre vence. Isso faz toda a diferença na vida de um profissional, Faz não? Muita diferença. Eu comecei a minha mentoria há pouco e a primeira encontro foi exatamente sobre exercício, sobre mentalidade, sobre o quanto isso impacta e as pessoas não acreditam o quão impactante é tu todos os dias de manhã vencer a ti mesmo, levantar da cama e fazer algo por ti que ninguém pode fazer. A forma como você faz uma coisa determina todas as outras coisas da tua vida. Então, as pequenas coisas fazem diferença em tudo.
Me conta um pouquinho da Trinca. Da Trinca? Como é que foi isso? Como é que surgiu? Quero saber mais. A Trinca nasceu primeiro de um relacionamento de muito longo prazo. No Para Sempre Vence. Eu conheço o Caio desde os meus 18 anos, talvez, 17 anos. Depois a vida separou, foi cada um para um lado. A gente mantinha pouco contato. Em 2019 a gente se aproximou através do apartamento que ele comprou comigo na Cirela. A gente voltou a se falar. Aí ele lança um clube de empresários chamado First Class, na época, que é o Class Club hoje. Um clube que na época 200 mil reais por ano. E aí ele me liga e fala, cara, tô abrindo um clube de empresários com o Joel. Eu não conhecia o Joel ainda, não conhecia o Flávio. Conhecia assim, eu acompanho o Flávio desde moleque, geração de valor, né? Já acompanhava o Joel também, mas não tinha proximidade com eles. E aí ele falou, cara, tô abrindo um clube de empresários, tem que estar junto. Eu falei, tô junto, nem pensei. Porque eu aprendi também desde cedo o poder do acesso. Total. Desde cedo eu comecei a entender que eu tinha que estar em rodas diferentes e que acesso se compra. E aí eu já tinha entrado no G4, e aí ele me ligou, eu falei, tô dentro. E aí eu comecei a me aproximar também do Joel, também do Flávio. Sempre também fui um cara muito intencional, muito estratégico. Então, assim, sempre me aproximei de fato com a intenção de um bom ambiente para gerar repertório, gerar negócios, ou seja, para onde aquilo vai me levar, também senão vira na verdade, fantasias, né, ilusões, porque também network não é você só estar em ambientes, é sim estar em ambientes certos. E aí eu acabei indo para o Kempinski, fiquei 2 anos lá, me veio a ideia de fazer uma parceria com eles no Kempinski, chamei eles, deu muito certo, a gente fez uma parceria, vendemos vários apartamentos em conjunto, eles gostaram da brincadeira. Eu também sou conselheiro do setor imobiliário de algumas empresas do mercado e uma construtora que eu era conselheiro que é de Florianópolis, que é a CBA Empreendimentos. Eu estava discutindo um lançamento com eles, como a gente ia lançar o empreendimento, e ali me veio a ideia de fazer um empreendimento by Trinca. E aí liguei para eles, mostrei a ideia, conectei os dois como conselheiro, não tinha nada ali, eu peguei a construtora, peguei a Trinca, juntei, saiu o empreendimento, saiu na Forbes, enfim, a Trinca lança, você viu isso? Então, e aí no dia do lançamento eu fui também para fazer o meeting com os corretores, fui com eles e lançamos o empreendimento. Quando nós lançamos o empreendimento, o Flávio vira e fala, cara, gostei do negócio, porque a gente gerou um lucro maior para a incorporadora, então de fato a gente entendeu que ele tinha negócio, que não era só o nome, por uma série de questões ali. A gente diminuiu a verba de marketing prevista. Sim, porque eles são marketing. A gente aumentou o ticket médio, porque a gente levou mais percepção de valor para o empreendimento, e a gente reduziu o VSO, então a velocidade de vendas, que era de 6 meses, a gente vendeu em 1 dia. Na verdade 15 segundos, que a gente fala que foi o tempo de bloquear o espelho de vendas. E ali a gente se reúne e fala, cara, gostamos, vamos para o mercado imobiliário? Eu já estava prestes a voltar para São Paulo. E ali a gente decide criar a Trinca Real Estate. A Trinca Real Estate é uma empresa que tem há 9 meses, faz 9 meses que a gente criou a Trinca Real Estate. Hoje é o maior ecossistema do mercado imobiliário, é um ecossistema 360. Quando eu falo maior, não é questão de, somos maiores, não é, porque ele é um ecossistema realmente, hoje com 12 mil profissionais conectados e com 3 frentes de negócio, que é educação, geração de negócios e lançamentos imobiliários com incorporadoras e construtoras, que esse ano a gente tem aí aproximadamente 8 bilhões para lançar em conjunto. Muito bom. Tu acha que esse modelo de ecossistema é o futuro? Sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida. O que tu, olhando o nosso mercado, tu que já está há bastante tempo, o que tu acha que foi a mudança mais importante que nós tivemos nos últimos tempos? No mercado imobiliário? A mudança mais significativa, é isso? Essa pergunta? A mudança mais significativa que nós tivemos no mercado imobiliário? Olha, a mudança mais significativa, do ponto de vista corretor, incorporadora, construtora, ou geral? No geral. No geral? O que tu acha que mudou, que fez o nosso mercado mudar de patamar ou mudar de rumo? Sem sombra de dúvida, o digital. Sem sombra de dúvida, o digital. A gente estava aqui falando com o digital, sobre isso. A pandemia acelerou o digital, né? Poucas empresas exploravam muito. Eu entrei na Cirela em 2016, o digital era... o corretor não fazia anúncio. Sim. O corretor não tinha costume de fazer anúncio. Não tinha. Tanto é que quando viram que eu fazia anúncio, criaram uma regra absurda que não podia fazer anúncio.
Porque eles falam, como assim alguém está fazendo anúncio? Porque o comum era a empresa fazer alguns pequenos anúncios. Tu dependia mais da empresa. Dependia mais da empresa, é. E hoje o corretor ele tem a possibilidade de ser uma empresa. Hoje o corretor tem. Como sempre foi uma empresa. Talvez Sim, hoje ele está enxergando mais isso. Isso corrobora muito com o que tu acabou de contar aqui sobre a Trinca. Tu pegou nomes fortes e levou para o empreendimento. Levou para o E transformou um lançamento numa potência. Exato. Através do CPF deles. Uhum. Então, isso totalmente de acordo que o digital mudou muito o rumo das coisas. Perfeito. Queria te perguntar, qual foi o erro na tua trajetória que mais te custou caro? O erro na minha trajetória que mais me custou caro? Olha, o erro na minha trajetória que mais me custou caro. Essa pergunta ela é boa. Essa pergunta ela não é nova para mim, já me fizeram e eu sempre reflito sobre ela. Porque, eu vou ser sincero, eu acho que não tem um erro que custou mais caro. Eu acho que todo erro, até aqui, ele foi muito importante para eu ter aprendido. Então, eu meio que ressignifico esse ponto de vista, Sim. sabe? De, me custou muito caro. Eu acho que um erro só te custa caro, essa é a minha visão. Quando você não percebe ele e você deixa ele continuar em você. Verdade, tem razão. Então, eu não tenho uma coisa que fala assim, cara, puta, eu não prestei atenção aqui, isso me custou muito caro. Eu não tenho. Eu tenho assim, eu tenho muitos erros, mas todos eles eu errei uma vez só. Talvez de formas diferentes, mas da mesma forma, uma vez só. É que o nosso mercado ele é um mercado difícil. Ele é um mercado que, como a gente não tem regras, pode tudo, muitas vezes. E eu já passei por inúmeras situações muito chatas de colegas tentando passar por cima, de clientes que não respeitam o teu trabalho. Teve alguma situação dessa que te marcou assim como profissional? Porque com certeza tu já deve ter passado por alguma. Eu dificilmente um corretor. Já passei. Lembro de várias, mas nenhuma. Tu já ressignificou todas? Todas. Vira chave rápido. E é o que eu posso dizer para as pessoas, assim. Porque aí sim o erro vai te custar caro. Porque o maior erro não é ter acontecido com você, é você não ter virado a chave. Aí você remói aquilo o tempo demais. Sim. Então, quando a pessoa remói, um exemplo assim, Manu, vou dar um exemplo aqui bem assim, drástico, assim, tá? Assim, você perde tudo hoje. Você é um cara que tem dinheiro. Acontece muito. Ainda mais no mercado imobiliário. Acontece. Então, vamos supor, vamos ilustrar aqui uma situação. Você ganha muito dinheiro, você é bem sucedido, você é bem quisto, você tem vários amigos, você tem uma família maravilhosa e passou a noite e você perdeu tudo. Deu um reset na tua vida, você não é mais ninguém. O que eu recomendo é que as pessoas possam virar a chave rápido. Em vez de ficar remoendo, mas eu tinha tanto. Cara, eu tinha. Segue em frente, cara. Rápido. Dói. Segue em frente. Porque o maior erro é você ficar remoendo em algo que já aconteceu. Tu faz terapia? Não faço terapia. Mas eu sou um grande questionador. Tu é um grande questionador. Eu me questiono o dia inteiro. Muitas pessoas levam muitos anos de terapia para conseguir chegar nesse mindset que tu já tem. Eu me questiono, e isso que eu falo também, mano, ponto muito bom que você colocou aqui, porque tem várias vezes que eu pergunto para as pessoas qual que é a tua grande dificuldade como pessoa, e eu ouço isso, é muito comum, eu me cobro demais. E eu respondo o seguinte, isso é uma virtude. E porque eu também já achei que isso, eu não aguentaria me cobrar demais, porque eu me cobro demais. Eu me questiono todos os dias. Mas eu entendi que isso é muito bom, porque a gente percebe, a gente corrige muito rápido, a gente se analisa muito, a gente percebe o que a gente errou, o que a gente acertou, como a gente pode melhorar. Então a gente é uma melhoria diária, entende? É uma terapia com você mesmo. Sim. Só que muitas vezes você não quer enfrentar você mesmo. Eu tenho muito isso. Eu sempre acho que dá para melhorar. Sempre acho que dá pra melhorar. Nunca tá bom o suficiente. E isso nunca tá bom. assim. Olha que maravilha que a vida é. Eu brinco que às vezes eu sou minha pior carrasca, porque eu sempre acho que podia ser um pouquinho melhor. Olha que Só que eu acho que isso me traz um diferencial. Com certeza, porque isso é maravilhoso. Eu sempre quero aprender, eu sempre quero buscar, eu tenho interesse genuíno de ser uma pessoa um pouquinho
por dia melhor. Imagina que triste seria se a gente não tivesse sentimento. Tu não teria o que buscar. Pô, graças a Deus que a vida me dá o prazer de eu poder ser melhor todos os dias. Agora falando sobre isso, né, dopamina. A maioria dos vendedores são pessoas dopaminérgicas. A dopamina, ela é uma mola para a gente conquistar as coisas. Ela pode ser o nosso melhor amigo ou pode ser o nosso pior inimigo, né? Quando a gente fala numa trajetória consistente a longo prazo, tem que ter um cuidado com ela. Tem que ter um cuidado. Como é que hoje tu lida também com o mercado de educação, né? Tu tá educando corretores. Como é que tu enxerga isso, né? Essa questão da dopamina nos corretores de imóveis? E também uma pergunta, um passinho anterior, assim, o que te levou a querer ajudar outras pessoas a serem melhores? Posso começar por essa pergunta? Por onde tu quiser. Porque eu sempre fiz isso. Na verdade, eu sempre fiz isso. Eu sempre ajudei outras pessoas. Eu tenho um lema na minha vida desde cedo que pessoas dependem de pessoas. Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de ajudar pessoas, sempre fui uma pessoa que gostava, gosto e vou continuar gostando do transbordo. Porque pra mim, liderança, ela é de dentro pra fora. Ela começa aqui dentro e como você enxerga a vida, como você reage a tudo que acontece na tua vida, vai determinar o tamanho da sua liderança para quem está ao seu lado, seja para o mal ou para o bem. Então, liderança, resumindo, é exemplo, é aquilo que você mostra, é o seu comportamento, não é a sua intenção. E eu falo, até quando eu falo sobre treinamento de liderança, ela não se preocupe com a tua liderança se você cuidar de você. Às vezes as pessoas acham, como que eu lidero mais e melhor? Cuida de você. Cuida do seu hábito, como você se veste, como você pensa, como você estuda, como você reage. É só isso. Liderança é só isso. Mas não tem um perfil, uma matriz. Não tem nada disso. É só você cuidar de você, você estiver bem. Quem estiver ao seu lado também estará bem. Uma frequência boa, numa energia boa e você vai liderar bem. Então, a minha vontade de hoje educar, que a gente tem braço educacional na Trinca, isso já sempre morou dentro de mim. Sempre montei equipe de venda, sempre treinei pessoas, formei pessoas. Então, hoje eu faço isso numa escala maior. E falando da dopamina, sim, a gente vive num mundo cada vez mais dopaminérgico, isso certamente muito causado pelas redes sociais, porque a rede social você é um canal de autotransmissão de informações, com alto volume de informações, e as pessoas, elas entram numa atmosfera, elas entram ali numa vida que não é delas, elas acham que aquela é a vida verdadeira, que aquilo é a verdade, então elas se alimentam daquilo todos os dias. Tu acha que a rede social, ela atrapalha o longo prazo? Eu tenho certeza. Se você não souber usar da forma correta. Se você usar como tua aliada, sim, como comparação, não. Hoje, falando do César educador, quando tu tá diante aí das pessoas que te procuram, tem algum skill que tu percebe no corretor que tu pensa, esse cara não deveria estar aqui? Esse cara não deveria estar aqui? Então, eu contrato alguém, eu vejo ele na equipe, eu falo que o cara não deveria estar aqui? Assim, as pessoas que te procuram, né? Eu queria entender, assim, o que na tua visão é um ponto forte para o cara ser exitoso no mundo do mercado imobiliário e o que é uma característica que tu já rapidamente percebe que essa pessoa não vai durar muito tempo? Para ser um cara que tende a dar certo, é o cara que tem fome, sem sombra de dúvida. Sou fome. O cara que tem brilho nos olhos, ele me dá uma oportunidade, eu estou disposto, eu vou. Então, fome. E o oposto, pessoa assim, quando eu enxergo e falo, cara, aqui não estou disposto, são pessoas que sempre encontram um culpado em experiências anteriores. Exemplo. Estou aqui com você e você começa a falar, puta, foi legal, mas puta, na empresa que eu trabalhei, meu chefe era complicado. Puta, mas naquele lugar, eu quase fui campeão, mas o meu gerente prefere outra pessoa. E aí você começa ali, é muito comum, as pessoas elas querem falar do passado e colocando a culpa em tudo menos elas. E é muito comum isso, é muito comum. Essa pessoa
Eu quero distância. Até falei, estava falando para o Chinasso, tá aqui com a gente hoje, um grande amigo, também parceiro da Trinca Real Estate, que é... Eu sou cada vez mais sensível a ambientes que eu frequento, porque a sensibilidade com a frequência de alguém. Porque ninguém sai de casa falando o seguinte: hoje eu vou dar errado, eu vou ser arrogante, eu vou ser idiota, vou dar errado na vida. Ninguém fala isso. A pessoa não percebe. E o que causa isso? O ambiente. Quando você está perto de alguém que é reclamão, chato, fala dos outros, se você não corta rápido, é rápido assim, ó, né? A Tramontina assim, ó. Quando você vê, você entrou no meio, você não percebe. Tá entrando uma vibração. Você entra numa vibração, você não percebe. O oposto também é verdadeiro. Quando você está numa frequência boa, você entra num giro, que você fala, caraca, eu tô outra pessoa. Muito bom. É isso, exatamente, você também não percebe, aquilo vira normal para você, porque aquilo te joga para cima. Para mim, a verdadeira dopamina, ela é o ambiente que você vive. Absolutamente. A disciplina supera o talento? 100%. Até que o talento coloque a disciplina. O bom é quando junta os dois, né? Quando a pessoa entende que apesar do talento, ela tem que ter disciplina. Ela supera até o talentoso decidir ser disciplinado. Tu acha que o mercado imobiliário hoje, ele está formando empresários ou vendedores sofisticados? Vendedores sofisticados. Tu acha que o pessoal ainda não tem a cabeça de empresário? Eu tenho certeza que não tem. Por quê? Porque não tem. Eu vejo que hoje as pessoas, o mercado tem muito a crescer nessa questão, sabe? Eu vejo que o mercado que tem muito a crescer, eu vejo que é um mercado que muitos bons vendedores, mas poucas pessoas de fato que eu olho e falo, uau, cara, esse cara ele tem uma mente empresária, ele é um baita gestor, um baita líder, ele tem algo diferente sobre estrutura de negócios. Eu vejo poucas pessoas, eu conheço muitas pessoas no mercado, eu vejo bons líderes, eu vejo bons vendedores, mas falta muito capacitação. E eu falo aqui, isso é comum um pouco em vendedores, tá? Isso é comum em vendedores, porque o vendedor muitas vezes ele não tem um costume de buscar conhecimento, ele não tem. Ele acha que ele nasceu com o talento e aquilo ali vai resolver. Ele nasceu com o talento, ele começa a vender, ele entra no giro da venda, que é muito bom, é maravilhoso. Eu nunca perdi o giro da venda. Eu sempre fui um cara que vendi muito, mas eu nunca também deixei de buscar conhecimento. Então, desde um moleque eu investi em curso, pagava curso, estudava pra caramba, lia pra caramba. Ah, você gostava de ler? Odeio ler. Até hoje, pô. Acho que eu gosto de ler, Faz o que tem que fazer. Eu leio 60 livros por ano. Você fala que eu gosto de ler? Não gosto de ler, pô. Eu gosto do que o livro me causa, são coisas diferentes. Se eu gosto de ficar lá, cara, não gosto, pô. Só que eu entendi que a leitura pra mim é o seguinte, eu vou ler aqui, entendi, não tô gostando da página, passo a página, não sou obrigado a ler, o livro tá chato, fecho o livro pro próximo, dei um insight, tomei uma decisão, apliquei no dia a dia, legal. Então eu uso como poder de decisão diário. E isso eu gosto. Entende? Eu acredito muito na questão do ensino, do estudo, de tu ter essa fome de conhecimento. Isso é muito importante. E principalmente para quem quer trabalhar no mercado de luxo, de alto padrão, isso faz toda a diferença. Muito, toda a diferença. Toda a diferença, porque os clientes, eles querem se conectar contigo e tu não precisa ter mesma vida que o teu cliente, mas tu pode entender da vida que ele tem. Isso é curiosidade, isso é ser especialista, são algumas coisas que fazem a diferença. Agora uma pergunta, mudando totalmente, tem algum ídolo? Tem alguém que tu te inspira na tua vida? Tem. Eu vou te falar por que eu tô perguntando isso, só vou explicar. É que eu, por muito tempo, eu me questionei porque eu não tinha nenhum ídolo. Disse, meu Deus, como assim? E eu percebi que não era que eu não tinha um ídolo, é que eu pegava um pouquinho de cada pessoa que eu gostava. Então, hoje eu descobri que tem pessoas que sim, que eu tenho uma admiração gigantesca e que são ídolos, mas eu refleti sobre isso, porque isso é aspiracional pro dia a dia da pessoa. E eu quero te perguntar, quem são? Eu tenho um ídolo, chama Jesus Cristo. O restante das pessoas, eu tenho muitas pessoas que eu gosto e admiro, mas não são meus ídolos. Porque
eu tiro, assim como você disse, Manu, eu tenho várias pessoas que esse cara me espelho nisso, aqui me espelho nisso. Eu tenho várias pessoas que eu admiro muito. Mas ídolo mesmo eu tenho só o cara lá de cima. Boa. Tem algum sonho que tu ainda não realizou? Vários. Tenho vários sonhos que ainda não realizei. Vários sonhos. E tem sonhos talvez não, que eu nem imagino ainda, que vão ser criados. E algum sonho que o mercado imobiliário te ajudou a realizar? Muitos. Muito do que eu vivo hoje, o mercado imobiliário me proporcionou. Muito. Eu não estou nem falando financeiramente, eu estou falando intelectualmente, como pessoa. O mercado imobiliário me ensinou demais. O mercado imobiliário muda literalmente a vida de muita gente. Mas tem que saber, até isso, tem que saber lidar com essas mudanças. Tem que saber lidar com essas mudanças. Esse é um dos grandes dilemas dos corretores, que acabam não conseguindo persistir no longo prazo, porque muitas vezes eles não sabem lidar com os ganhos do mercado. Como é que tu enxerga isso? Vocês tratam disso? Tu trata disso na trinca, lá no teu pessoal que tu dá? Sem sombra de paciência. Olha, eu falo com pessoas todos os dias no mercado, elas me ligam. Cara, eu tô com ponto de flexão, vou tomar uma atitude, quero sair do lugar, quero isso, quero aquilo. E eu sempre recomendo ter muita paciência. Paciência porque... Primeiro, qual é o teu objetivo? Então, qual é a tua missão? Você já terminou a tua missão? Porque senão você toda hora quer ficar pulando de galho em galho, ou você não sabe administrar aquele teu sucesso, ou você já tem um sucesso um período, você acha que agora você, nossa, é o cara. Então toma muito cuidado com essas ilusões, sabe? De novo, entra no longo prazo, tenha paciência, se consolida. Eu até ia te perguntar sobre isso, a gente já está aqui se encaminhando para o final, mas tu é um cara que, pelo que tu contou a tua história, tu veio do zero e hoje tu tem uma vida bacana, exitosa. Tu sempre foi uma pessoa, e aí eu vou puxar sobre esse assunto que eu falei antes, que é que muitas vezes os corretores eles não sabem lidar até com o ganho expressivo que eles têm nas vendas e saem comprando carro, eu também fiz vivendo... isso. Tu sempre foi uma pessoa organizada? Não, eu gastei tudo que eu ganhei no começo, eu gastei tudo, pô. Tu aprendeu? Aprendi na dor, gastei. Primeira comissão que eu ganhei foi pagar conta. Sim. Mas depois eu ganhei muito dinheiro e nem sei pra onde foi. Comprei um monte de coisa. Eu te pergunto até porque isso também vem de encontro ao longo prazo. Vem, mas eu aprendi na dor. Eu falo, tudo que eu vivo hoje, nada foi algo que, exceto essa questão do questionador, né, de gostar de pessoas, mas tudo eu fui aprendendo na dor mesmo, sabe? Até que o meu livro, Manu, chama O Longo Prazo Sempre Vence, transformando dores em combustão. Então tudo que eu tenho de combustão hoje foi a minha dor no passado. Então hoje eu consigo ter uma inteligência financeira, mas no passado eu não tive inteligência financeira. E tu pagou o preço? Paguei o preço. Então, eu entendi que é muito ruim você trabalhar pra caramba e olhar pra trás e falar, cara, eu ralei tanto e não cuidei de um ativo importante da minha vida, que é o meu dinheiro. É muito ruim isso, porque o tempo não volta. Tudo bem, o dinheiro você faz de novo. Tá, mas se eu tivesse tido pelo menos um pouco de inteligência financeira, eu teria encurtado alguns caminhos da minha vida até aqui, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa, qual o legado, hoje tu é um cara conhecido, né, as pessoas te admiram, qual o legado que tu quer deixar, não só para o teu filho, nem para tua esposa, para as pessoas que gostam de ti, que te admiram, o que tu gostaria de deixar como uma mensagem para eles? Manu, talvez vou te dar uma resposta não óbvia, mas... eu tô zero preocupado com isso. Sério? Zero. O que eu quero é continuar fazendo todos os dias. Mas isso é um legado. Aí são as pessoas que vão dizer. Boa. O meu maior legado é o fazer todos os dias. Porque eu não sei, eu só quero deixar o bem para as pessoas, para minha vida, para minha família, para eu mesmo. Eu só penso no hoje. Porque eu entendi que você pensar muito no teu futuro, com a tua visão de hoje, é muito prepotência.
Porque se eu fosse pensar na minha vida 2 anos atrás, há 3 anos ou há 5 anos, eu jamais imaginaria a cabeça que eu tenho hoje, ou que eu estou vivendo hoje. Imagina daqui 5 anos. Então imagina eu pensar no meu legado, na cabeça de hoje, um moleque de 34 anos. Eu me considero moleque ainda, pô. Tem muita vida pela frente, né? É um moleque. É um moleque. Então, assim, eu falo de legado. Não, cara, eu só quero fazer todos os dias. E ter a certeza que as pessoas vão me olhar, eu não sei o que elas vão aprender comigo, mas que elas vão dizer uma coisa, elas vão. Esse cara fez e continua fazendo. É só isso que eu me importo. Pra gente encerrar, qual é uma verdade que ninguém gosta de falar sobre o mercado imobiliário, mas que tu gostaria de dizer? Uma verdade que ninguém gosta de falar sobre o mercado imobiliário, mas que eu gostaria de dizer, que ninguém fala. É, que as pessoas evitam falar. Vocês evitam falar? Que é um mercado de muitas ilusões. Muitas ilusões. Então, se você acha que o mercado ele é o que parece nas redes sociais, que as pessoas vendem o que elas vendem, que você vai ficar rico, que... De fato, você pode ficar rico. De fato, muita coisa é verdade, mas é um mercado de muitas ilusões. Não se iluda. Não se iluda. O mercado ele é mais desafiador do que qualquer pessoa pode imaginar que não esteja nele. Ele tem muitos monstros ali, entendeu? Ele tem muitos monstros, mas as pessoas elas vivem de muita aparência. Então só um pouquinho de cuidado com isso. Ele é um mercado que ele pode te dar muita coisa, mas também pode tirar muita coisa da sua vida. E ele cobra um preço. E ele cobra um preço altíssimo e você tem que estar disposto a pagar. Exatamente. Exatamente. Querido, isso. muito obrigada por estar aqui comigo Imagina, hoje. Manu, Obrigada. foi um prazer. Gente, muito feliz com o seu projeto, que Deus te abençoe. Que alegria. Muito legal, adorei o nome, adorei o bate-papo, você pergunta super bem, que você continue levando esse projeto para o nosso mercado imobiliário. Eu sou um grande incentivador de pessoas que fazem movimento no mercado, então estou muito feliz. Vamos mudar esse mercado. Com certeza, com tornar certeza. ele um lugar mais amigável, mais com parceiro. Certeza, com certeza. Com pessoas depende de pessoas. De alto nível. Muito obrigada, então. Obrigado, Manu. Gente, não esqueçam de seguir o canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Até a próxima. Muito bom, isso aí. Parabéns.